Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Professor Marco Aurélio aqui de Física. No vídeo de hoje nós vamos começar a falar de espelhos planos e esféricos, formação de imagens. No vídeo de hoje nós veremos muito mais sobre espelhos planos, mas eu coloquei aqui esféricos para mencionar também que nas próximas aulas falaremos de espelhos curvos, tá bom? Hoje nós falaremos então dos espelhos planos, falaremos da reflexão da luz. Falaremos também, nós veremos o tamanho do espelho para você se ver nele de corpo inteiro. Qual que deve ser o tamanho mínimo do espelho e a altura que você deve colocar ele do chão para ver o corpo inteiro seu refletido nele. A velocidade da imagem também nós veremos hoje. Se você se aproxima de um espelho, qual que é a velocidade da imagem no outro lado? E a associação de espelhos. Se você tem um espelho na frente do outro, o que acontece? Se você tem um espelho na frente do outro, mas com uma leve inclinação, o que acontece? Nós veremos isso hoje, ok? Vamos começar então a falar da reflexão da luz. A luz ela reflete, o que isso quer dizer? Que ela tem essas características de atingir um material e voltar. Porém, quando essa reflexão acontece em uma superfície polida, ou seja, uma superfície lisa, existem algumas regras, existem algumas observações, como a questão da luz ser simétrica e também o fenômeno que se refere ao fato de a luz atingir uma superfície e retornar simetricamente. Então, assim, quando a luz ela bate aqui, quando ela atinge a superfície nesse pequeno ponto, como é uma superfície polida e plana, ela é refletida simetricamente e a velocidade da luz ela não é alterada, tá? Então, independente se o meio for polido ou não, toda reflexão, a velocidade da luz ela não é alterada. A velocidade da luz só será alterada se a luz ela mudar o seu meio de propagação. Ar para água, ar para vidro, isso nós veremos na aula de refração. Mas aqui na reflexão, como o próprio nome já sugestiona, é o fato da luz atingir uma superfície e ser refletida de volta de forma simétrica se a superfície aqui ela for polida, né? Então, reflexão da luz, é isso, tá? Bom, qual que é o modelo, quais são os princípios da reflexão? E qual que é o modelo para a gente enxergar esses princípios? Vamos supor que você tem um espelho aqui, uma superfície plana, espelhada, pode ser também um vidro bem escuro, ou então alguma coisa que reflita a luz que seja bem polida. Vamos usar aqui um espelho. Então nós temos um espelho aqui, ele está bem polido, e o que nós podemos, vamos agora dar nomes a esses símbolos, ver o que são essas setas, essa reta. Vamos lá. A luz incidente é a luz que está chegando até o espelho. Então essa luz ela vai incidir no espelho, aqui nesse, e onde ela atingir no espelho, nós chamaremos de um ponto P. Nesse mesmo ponto P, ela será refletida, tá? Ela será refletida. Mas, pessoal, essa luz refletida, ela segue alguns critérios. Ela não pode ser refletida de qualquer jeito. Já pensou se a luz incidente vem aqui nesse ponto P e a luz refletida vem para cá? Isso seria incoerente com as observações, não é verdade? Então, quais são os princípios da reflexão para a gente ficar ligado? Os raios incidentes, a reta normal e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão em o mesmo plano, isto é, né, estão em o mesmo plano imaginário. Esse plano aqui é chamado de plano de incidência, é um plano imaginário, tá? Mas se você pegar uma reta chamada reta normal, por que reta normal? Uma reta que faz um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, qualquer reta que faz um ângulo de 90 graus, ela é chamada de reta normal. Então essa reta normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, ela é normal da superfície. E se você pegar essa reta e pegar o ângulo entre ela e a luz incidente, o ângulo entre essa mesma reta normal e a luz refletida, verá que esses ângulos são iguais. Por quê? Porque a luz que incide em um espelho plano, ela reflete de forma simétrica. Então a mesma inclinação que a luz incidente tiver, vai ser a mesma inclinação que a luz refletida vai ter. Beleza? Isso é o fato dos ângulos de incidência e de reflexão serem iguais. Então são esses dois princípios da ótica, dois princípios da reflexão nos espelhos planos. Os raios incidentes, a reta normal e a luz refletida, elas pertencem ao mesmo plano que imaginário. Isso daí é a observação de que
quando a luz ela incide no espelho, ela segue o mesmo plano, a mesma simetria da luz incidente. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso se deve também à simetria entre a luz incidente, refletida, e a reta normal que passa no meio deles, no meio da luz incidente e refletida. Beleza, pessoal? Então esses são os princípios da reflexão. Bom, para observação, tanto faz o espelho ser plano ou ser curvo, que os princípios da reflexão são válidos. Isto é, a luz incidente segue o mesmo plano da luz refletida, juntamente com a reta normal aqui, né? E também o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Por quê? A luz incidente, quando ela atingir aqui a superfície, ela vai atingir apenas um único ponto. E esse único ponto, ele não tem curvatura. Mas se você pegar vários pontos, aí eles apresentam. Mas esse único ponto aqui, ele não possui curvatura. Então, a luz ela é refletida de forma simétrica. Vamos falar mais agora do espelho plano. Quais são as características gerais? Você já deve ter se olhado pelo espelho plano, tem espelho plano na sua casa. Então vamos estudar um pouquinho mais como funciona. As imagens são simétricas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a distância da imagem para o espelho é a mesma do espelho para o objeto. Então, se o objeto está a 5 metros do espelho, a imagem também vai estar a 5 metros do espelho. Tá? E enantiomorfismo. Vamos lá então. O fato da imagem ser simétrica. Está aqui, ó. Nós temos um pote de barro, está a um quadradinho, né, do espelho, e o outro, a imagem do pote de barro também está a um quadradinho do espelho. Então nós temos aqui que as imagens são simétricas, tá? E o enantiomorfismo é o fato de existir uma inversão horizontal que ocasiona, por exemplo, no que está exposto aí na imagem. Você tem um cachorro que levantou a pata direita dele, encostou no espelho, e o cachorro, a imagem do cachorro encostou a pata esquerda. Então aqui o cachorro real levantou a pata direita e o cachorro virtual, o cachorro da imagem, levantou a pata esquerda, tá? Isso se chama enantiomorfismo, essa inversão horizontal provocada pelos espelhos planos ou esféricos também, né? Bom, galera, vamos ver aqui como que nossos olhos enxergam a luz refletida dos objetos e como que acontece essa reflexão. Para você enxergar um objeto qualquer, essa luz ela tem que sair desse objeto de certa maneira, ou a luz vem e reflete, alguma coisa do tipo. E como você quer enxergar o objeto inteiro, então tem que sair uma luz aqui da extremidade superior e a outra da extremidade inferior. Se essas ambas luzes chegarem nos seus olhos, quer dizer que você vai ver a imagem do corpo aqui por inteiro. Então tem esses dois raios de luz que refletem aqui, e cada um segue o seu caminho, um vem para cá e outro vem para baixo. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eles vêm aqui, refletem, cada um segue o seu caminho até também em cima e embaixo. Beleza, o que a gente pode fazer então? Definir algumas coisas, como por exemplo a distância entre esse pote e o espelho, que é chamado de O, ou então DO, né? Então vamos além agora. Para a formação de imagens, galera, o que acontece muitas das vezes, exceto em alguns tipos de espelho curvos, é que 95% das vezes a imagem será formada pelo prolongamento desses raios aqui refletidos, ok? Então, por exemplo, pessoal, aqui, ó, os raios refletidos, né, estão aqui, indo em direção, no sentido ao olho, e se nós fizermos o prolongamento deles, ou seja, pegarmos esse raio refletido aqui, ó, prolongarmos ele, tá, e pegarmos esse outro raio refletido aqui, ó, pegarmos ele, entendeu? Então a imagem ela vai se formando do outro lado aqui, tal qual ela aparece aqui desse lado, porém de forma, olha só, enantiomórfica, porque aqui, ó, você nota algumas diferenças de simetria, você nota simetria porque a imagem está na mesma distância do objeto, mas você nota que o enantiomorfismo, que é essa inversão horizontal, né? Vamos continuar então. Pegaram a ideia da reflexão do espelho plano,
Bom, uma pergunta que pode acontecer é: qual o tamanho do espelho para você poder se ver de corpo inteiro? Será que se eu mudar a minha posição, será que se eu me afastar ou se eu me aproximar do espelho, isso vai mudar no resultado de qual tamanho deve ser o espelho para eu me enxergar por inteiro? Vamos ver. Bom, definindo então o campo visual de um espelho plano. Vamos supor aqui, ó, que tem um raio de luz que faça esse percurso aqui, da extremidade esquerda do espelho até seu olho. E o outro raio de luz faz uma viagem da extremidade direita do seu olho até do vértice aqui, né, até o seu olho. Então, o raio aqui, ó, ele vai ser, a sua visão vai ser mais ou menos assim, né? Esse vai ser todo o seu campo visual, que está de azul aqui e mais um pouco para lá, né? Então, o espelho plano, ele possibilita você aumentar o seu campo visual um pouco, tá bom? Bom, uma vez definido o campo visual, fica mais tranquilo de falar aí do tamanho do espelho plano para se ver por inteiro. Quando você quer se ver por inteiro, galera, tu forma uma imagem do outro lado, né? Tu quer ver uma imagem. Então aqui está você, real, e aqui está, por exemplo, a imagem. Mas quando você quer se ver por inteiro, quer calcular qual que deve ser o tamanho do espelho aqui e tal, o que devemos fazer? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, você quer se ver por inteiro. Então, vamos supor que sua imagem já está aqui. Para ela estar aqui, tinha que haver um raio de luz saindo do pé do rapaz aqui, ó, refletindo na extremidade mais inferior do espelho e retornando para os olhos do observador. Note que a imagem formada no espelho plano, ela sempre vai ser o prolongamento do raio refletido, né? Então você tem um raio aqui chegando nos olhos da pessoa, e se nós fizermos o prolongamento desses raios, ele vai ver o pé dele ali. Já para você ver a cabeça, a ponta da cabeça, a mesma coisa. Você vai até o psicólogo, você vai até o psicólogo, você vai até aqui a cabeça dele, né? Na ponta da cabeça enxergar aqui o topo, tá? Você quer enxergar o topo da cabeça, então seu olhar se dirige para essa região. O que acontece, então, é o seguinte: o raio de luz vem aqui no topo da sua cabeça, bate no espelho e retorna. E esse retorno, esse raio refletido, se você prolongar ele, vai te indicar exatamente o topo da sua cabeça. Bom, note que coisa interessante. O que nós construímos aqui é um triângulo retângulo, tá? Então qual que é, o que nós construímos aqui não é o triângulo retângulo ainda. É um triângulo qualquer. Aí a pergunta é: qual que é o tamanho desse espelho? Então esse aqui deve ser o tamanho do espelho, tá? O tamanho do espelho para que você aqui possa se ver do outro lado de corpo inteiro. Porque esse espelho, o tamanho dele vai respeitar exatamente esses raios que foram refletidos, ok? Respeitando esses raios, respeitando a dimensão desses raios, você garante ali que haverá um espelho que irá cumprir com essa característica de encaixar toda a sua imagem dentro dele. Será que se eu me afastar do espelho ou se eu me aproximasse, isso iria mudar o tamanho do espelho? Não, como nós veremos a seguir. Vamos lá. Então nós temos aqui a sua altura, vamos chamar de Hzão. Essa sua altura, ela é a mesma altura da imagem, e aqui se formou então um triângulo, ok? Bom, então vamos lá, tem um triângulo aí. Vamos usar esse triângulo e as informações que nós temos aqui do esquema para poder fazer a associação de triângulos. Então x está para D igual Hzão está para 2D. Então nós temos mais ou menos isso aqui: x está para D, como h está para 2D. Então nós temos uma pequena divisão, né? Podemos cancelar o D. O que é o D? É a distância da pessoa até o espelho. Então tanto faz qual que é a sua distância, o tamanho do espelho sempre vai ter que ser o quê? A metade da sua altura. Então se você tem 1,80 m, tu com um espelho de 90 centímetros consegue se ver tranquilamente por um espelho desse, de corpo inteiro, hein? Mas, professor, qual deve ser o tamanho da medida para eu poder fixar melhor o conteúdo, para eu poder fixar melhor aqui? Pera aí, pessoal, deixa eu só dar uma pausa aqui. Opa! Voltamos. Então fui resolver alguma coisa ali, moçada.
o tamanho do espelho deve ser metade da sua altura. Esse Hzão representa aqui a sua altura. Vamos supor que você tem 1,80 m, então o tamanho do espelho deve ser 90 centímetros, né? 1,80 m são 180 centímetros, dividido por 2, 90. Então esse deve ser o tamanho do espelho, o tamanho do espelho, para você poder se ver por inteiro através da reflexão, para você ver sua imagem refletida nele, né? Veja que o tamanho do espelho não depende da distância que você está dele. Ou seja, se você estivesse mais longe ou mais perto, o tamanho do espelho seria o mesmo. O tamanho necessário para você se ver de corpo inteiro seria metade da sua altura. Mas ainda você pode se perguntar qual que deve ser a distância desse espelho até o chão para que você se veja. Porque afinal de contas, vamos supor que tu coloque o espelho mais próximo do chão ali, tu não ia se ver por inteiro, por conta de que você tem uma parte totalmente aqui posterior que não é abrangida pelo espelho. Então qual que deve ser a altura que você pode colocar o espelho para poder se ver inteiro? Bom, vamos voltar aqui o espelho para a posição normal, aquela posição que nós construímos a imagem por inteiro, e calcular a partir disso então qual é essa distância aqui que nós vamos chamar de y, representada aqui de vermelho. Se você for considerar aqui a imagem, vamos supor que este raio que saia do seu pé e é refletido até os seus olhos, este raio aqui, ele continua o prolongamento dele até os olhos da imagem. Isso daí ia fechar o quê? Ia fechar um triângulo com este cateto, este outro cateto e também a distância aqui do chão até os olhos da imagem, que seria a mesma distância do chão até os seus olhos. Então você tem que saber qual que é a distância do chão até seus olhos, e para poder calcular qual que deve ser a altura do espelho. Isso é fácil de medir com uma fita métrica, uma trena. Bom, aqui de novo nós temos agora um triângulo, tá, sendo formado, e nós vamos usar esse triângulo para fazer nossos cálculos. Aqui nós temos o comprimento do triângulo, 2D, né? Então daqui do objeto até o espelho 1D, e daqui do espelho até a imagem mais 1D, então 2Ds. A altura desse triângulo é aqui a altura do chão até os seus olhos, ou então os olhos da imagem, uma vez que é a mesma altura, né? A imagem ela é simétrica ao objeto, no caso aqui é você. E aqui a altura y está aqui representada. Então esse triângulo é exatamente este triângulo aqui que eu estou marcando. Beleza? Bom, por semelhança de triângulo, nós temos que y está para D, como H está para 2D. Podemos cortar também um D aqui, né? Cancelar um com o outro, e resolver aqui que y é igual a H sobre 2. O que isso quer dizer? Que a altura, essa altura y é igual a altura dos seus olhos dividido por 2. Tá? Exatamente metade aqui, ó. Até se você pegar aqui mesmo, né, visualmente você consegue identificar que a altura y é igual a altura h dividido por 2. Então, se você quer saber qual que deve ser a altura do espelho até o chão, pegue a altura aqui dos seus olhos, a distância dos seus olhos até o chão, e divida por 2, para você poder colocar o espelho exatamente na posição certa para você se ver de corpo inteiro nele, tá? Beleza. Bom, agora nós veremos um assunto, um tópico bacana, que é a velocidade da imagem com relação ao observador. Vamos dizer que aqui é você e aqui é a imagem. E a distância entre você e a imagem seria de 8 metros. Aqui nós temos um espelho, no caso, né? No meio. Então, vamos supor que, por uma situação hipotética, a imagem percorresse 1 metro em direção ao espelho, e você ficasse parado observando a sua imagem, né? Fazendo esse movimento. Isso é uma coisa utópica, uma coisa imaginária, mas vai servir para
para acharmos a resposta de qual que é a velocidade da imagem com relação ao observador. Então, no primeiro segundo, a imagem de 8 viria para 7 metros, então a distância entre vocês ia diminuir 1 metro. No segundo seguinte, ia diminuir mais 1 metro. No segundo seguinte, ia diminuir mais 1 metro. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade da imagem com relação a você é de 1 metro a cada segundo. Então, a cada segundo que passa, a imagem ela está aproximando 1 metro de você, tá bom? Beleza. Agora vamos supor que, para a situação real, né? Você vai correr 1 metro aqui para a direita, a imagem também vai percorrer 1 metro para a esquerda, tá? Na nossa percepção aqui do vídeo. Então, mas no primeiro segundo, olha só que louco. Quando você percorrer 1 metro para a direita, a imagem também vai percorrer 1 metro para a esquerda, mas a distância entre vocês vai mudar de 2 metros. Antes era 8 metros, agora 6. Aí no outro segundo, quando você percorrer mais 1 metro para a direita, a imagem vai percorrer mais 1 metro para a esquerda. Então, de 6 diminuiu para 4 metros. Olha só, na sua percepção aqui, correndo, né, se você for esse objeto aqui, esse corpo correndo, tu vai ver essa imagem se aproximando 2 vezes mais rápida do que se fosse nesse caso aqui anterior, né, da imagem se a imagem pudesse hipoteticamente correr na sua direção aqui, então você vai ver a imagem se aproximando 2 vezes mais rápido do que essa. Qual que era a velocidade da imagem aqui? No nosso caso em que você aqui estava parado, a imagem estava deslocando a 1 metro por segundo, né? A cada segundo estava variando 1 metro. Agora aqui, ó, você vai perceber a imagem se aproximando, né, o dobro dessa velocidade. Então vai ser 2 metros por segundo. Por quê? Olha só. Além de você ter a velocidade da imagem se aproximando, tem a sua velocidade também que está se aproximando. Então, a impressão que você vai ter é que essa imagem ela está 2 vezes mais rápida, tá? Portanto, a velocidade da imagem ela é 2 vezes a sua velocidade. Você vai enxergar a imagem se aproximando o dobro da velocidade, ok? Então essa é a velocidade da imagem com relação ao observador, tá? Lembrando, para quem está de fora, com relação a nós, a velocidade deles é como a imagem e o corpo são simétricos, nós veremos o mesmo deslocamento, tanto do corpo, do objeto real aqui, quanto da imagem, nós veremos o mesmo deslocamento no mesmo tempo, tá? Mas o objeto que está se deslocando aqui, ele vai ver a imagem percorrendo 2 vezes mais rápida nesse deslocamento, porque nós estamos falando da velocidade da imagem com relação a quem? A nós? Não, com relação ao observador aqui que está correndo, tá? Beleza, então eu quis comparar essa situação com a situação hipotética daqui da imagem correndo na direção do observador, para mostrar que essa velocidade aqui, ó, que a imagem está correndo hipoteticamente de 1 metro por segundo, se o observador correr também junto, vai ser dobrada. Então vai ser 2 metros por segundo, ou seja, a cada segundo a imagem vai estar aproximando de 2 metros do observador. Isso é verdade porque, olha só, a cada segundo aqui, ó, nós vemos que a imagem está se aproximando 2 metros com relação ao observador. Então de 8 foi para 6, de 6 foi para 4, de 4 para 2. Então isso é 2 metros. O observador ele vai estar vendo que a imagem está se aproximando de 2 em 2, né? Ou seja, o dobro da velocidade que ele está aqui real. Beleza? Podemos anotar isso, né? Cadê? Deixa eu pegar a caneta. Que temos aqui a velocidade do observador é igual a 2 vezes, né, a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do observador. Deixa eu apagar aqui. Peraí. A velocidade da imagem
Estou escrevendo no mouse, né? É 2 vezes a velocidade do observador. O observador está correndo, né? Então a velocidade da imagem é 2 vezes maior. Beleza? Vamos adiante. E o número de imagens quando 2 espelhos estão de frente? Olha só. Você tem um espelho aqui, outro espelho aqui, um objeto. Veja como que vai ser visto o objeto. Infinito, né? Então, se 2 espelhos estão de frente, assim, paralelos, o número de imagens é infinito. Tá bom? Bom, beleza. Agora nós veremos o que acontece para um caso mais interessante, que é quando 2 espelhos estão associados de forma inclinada. Vamos ver aqui, primeiro caso, de 2 espelhos perpendiculares. 2 espelhos aqui, né, fazendo um ângulo de 90 graus e tem um objeto no meio. E eu representei isso aqui do lado aqui, né? Então você tem um objeto e tem 2 espelhos aqui. Bom, de acordo com a imagem que nós estamos vendo, vamos chamar o espelho da esquerda e o espelho da direita. O espelho da direita vai refletir nele a imagem do espelho da esquerda. Então, tudo que está aqui representado no espelho da esquerda vai ser refletido aqui no espelho da direita, tá? Essa imagem aqui, no caso, né, seria essa aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, né? Então vai refletir essa imagem do espelho da esquerda aqui, ok? E a imagem do espelho da direita também vai ser refletido lá do outro lado no espelho da esquerda, aqui, nesse quadrado aqui. Como que isso fica representado no nosso esquema? Simples, você tem uma bolinha aqui, né? Vamos lá. Deixa eu tentar ver. Você tem essa bolinha aqui. Vou pegar agora aqui a minha caneta. Bom, essa bolinha é o objeto nosso, né? Note que no centro, aqui no centro do meio, nós podemos fazer um prolongamento aqui, ó, dos eixos e formar então assim uma cruz, tá? Igual nós formamos aqui, ó. Então nós temos aqui um prolongamento e aqui um outro prolongamento, ok? Esses seriam aqui as reflexões dos espelhos. Vamos lá. Então tem a bolinha aqui. Em primeiro lugar, essa bolinha ela tem uma distância desse espelho e a imagem vai estar do outro lado, na mesma distância de forma simétrica. Tá aqui. Mesma coisa aqui do outro lado, né? Mesma distância, simétrica, ok. Mas acontece o quê? Que como esse espelho que eu estou apontando aqui no slide, ele vai refletir também a imagem formada aqui nesse espelho, então ele vai apontar aqui, ó, o que está refletido neste espelho. O que aparece aqui nesse lado vai aparecer do outro lado igual aqui, né? O que aparece nesse lado do espelho vai ser refletido onde, né? Vai ser refletido aqui nesse lado do espelho também. Então nós podemos traçar uma reta, um quadrado mais ou menos assim, né, que vai representar as reflexões dessas imagens. Então fica mais ou menos assim, aqui, né, representado. Só que essa imagem também, como eles estão perpendiculares, então a imagem refletida nesse espelho vai ser também refletida nesse outro espelho. Então qual que é a imagem desse espelho aqui? Aqui, ó, tá aqui refletida, né? Vai ser lá para o outro lado também. Refletiu aqui também. Ó, uma imagem em cima da outra, né? E então se nós temos nós temos um ângulo de 90 graus aqui entre o espelho. Então nós temos 3 imagens, ok? Qual que é a fórmula para calcular o número de imagens formados, né? O número de imagens formados em uma associação de espelhos é 360 graus dividido pelo ângulo alfa, o ângulo entre os espelhos, menos 1. Por que menos 1? Porque justamente, né, é uma imagem em cima da outra, então nós temos que eliminar uma imagem dessa para poder calcular o número real de imagens que é formado. Então nós temos aqui, por exemplo, 360 graus dividido por
pelo ângulo entre dois espelhos, que aqui nesse caso é 90, então fica 360 dividido por 90, que é 4, menos 1, 3. Então o número de imagens, nesse caso aqui, ó, são 3, é exatamente isso, né? 1, 2, 3, beleza? Bacana, né? Olha que coisa interessante, pessoal. Tá vendo aqui esse Mickey? Ele tá com esse lado verde aqui na sua direita, né? Ele tá com esse lado verde na direita, aqui, ó, na parte direita. A imagem do outro lado aqui, ó, também está com a parte verde na direita. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem essa configuração aqui, a imagem que você vê na sua frente, ela não é igual àquela imagem que você vê no espelho, no que diz respeito que quando você levanta a sua mão na frente do espelho, a sua mão direita, a imagem do espelho vai levantar a mão esquerda, ok? Mas aqui não, ó. Aqui, se você tem tudo que você tem no lado direito, no seu lado direito, no outro lado do espelho, você vai ter no lado direito da imagem, em vez de ter do lado esquerdo, né? Vamos supor, se você está na frente do espelho, dá uma piscada com o olho direito, a sua imagem vai dar uma piscada com o olho esquerdo. Nesse caso aqui, ó, se você tiver dois espelhos perpendiculares, a imagem do outro lado, essa imagem aqui da frente, ela, se você der uma piscada com o olho direito, a imagem vai dar uma piscada com o olho direito, tá? Interessante isso, né? Beleza, é uma curiosidade apenas. Mas essa aqui é a fórmula que nós podemos usar nas provas, sobre o número de imagens formados através de dois espelhos que fazem um ângulo entre si. Pessoal, a aula foi essa, tá? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu tive que resolver algumas coisas durante o vídeo aqui, então peço perdão, qualquer tipo de intervenção no meio do vídeo, eu pausei. Mas é isso aí, pessoal. Qualquer dúvidas, me procurem e eu vou estar respondendo. Forte abraço, tchau, tchau.